você que está conosco aqui nesta noite, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, para nos debruçarmos sobre a palavra de nosso Deus. Estamos aqui na Ermida para que possamos nos preparar para o próximo domingo. A nossa Léxio Divina tem como objetivo abrir o caminho de mergulho na palavra de nosso Deus que iremos celebrar no próximo domingo. Claro que o foco é no Evangelho. Então é uma alegria estar com você, eu, Padre Wagner Calegário de Souza, reitor aqui do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, e me encontrar com você. Eu me encontro com você pela bondade e generosidade de todos os membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que nos dá condições de irmos, através das ondas da TV Horizonte, até você. E se você nos acompanha e não está na família dos devotos, por favor, venha para essa família. Afinal de contas, podemos chegar a muitas outras pessoas, mas para que isso aconteça, precisamos da sua ajuda. Então, ligue para 31 3319 6111 ou então mande uma mensagem para o WhatsApp da família dos devotos, que é o 31 98791 8072. É importante que você que nos acompanha esteja também na família dos devotos. Hoje, na Léxio Divina, nesse tempo de Páscoa, nós vamos meditar o Evangelho de João. Então já procure na Sagrada Escritura o Evangelho de João. Vamos buscar o capítulo 20, um número grande que está ao longo do texto do Evangelho de João. Capítulo 20. Encontrou? Agora, lá entre o texto, você vai ver pequenos números, que são os versículos. Então você vai procurar o número 19, e nós vamos ler do 19 até o 31. Repetindo, João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Ok? Espero que você tenha encontrado. E para que nós possamos celebrar bem, é importante que abramos-nos ao Espírito que revela toda a verdade, o Espírito que atualiza em nós tudo que o Senhor nos ensinou. Por isso, eu te convido a, fechando seus olhos, comigo rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E agora, nesse instante, com a sua Bíblia na mão, convido você a pedir que o Espírito venha em socorro. Venha adentrar em cada pedacinho de nosso ser, no mais profundo do nosso coração. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agora, nesse momento, eu vou pedir para você só escutar. Só escute. Não leia, só escute. Se preciso, até feche os seus olhos. Deixe com que escutar a palavra fecunde seu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas
por medo dos judeus, às portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles o Espírito. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte caminho. Você vai ler novamente o texto sozinho, em silêncio, com bastante calma. Essa música bonita ao fundo, você lerá com bastante calma, mas com um detalhe. Se imagine ali naquela cena que você acabou de escutar. Como se você estivesse entre os discípulos. Leia, preste atenção nos verbos, a diferença das frases. Esteja atento. E aquilo que te chamar a atenção, guarde. Vamos meditar com profundidade. Então, por favor, leia em silêncio. Enquanto eu leio aqui, você lê aí. Vamos lá? Agora é a hora de ruminarmos tudo isso que nos é apresentado. Eu vou fazer o seguinte caminho. Em pontos importantes ao longo de todo o texto, vou trazendo algumas coisas para ajudar você e espero que cada um desses pontos que instigam seja um desses que eu vou trazer. Vamos lá? Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. O primeiro dia da semana é o domingo. Então, no fim daquele dia, lembremos o seguinte: Jesus ressuscita no domingo, o dia da ressurreição do Senhor. Então, quer dizer, após aquele dia em que Jesus ressuscita, já no fim do dia, e é o primeiro dia de um novo tempo, porque quando Jesus ressuscita, toda a história se renova. É um novo dia, um novo tempo, um novo começo, uma nova história. Então já está entardecendo esse novo dia.
as portas do lugar onde os discípulos se encontravam estavam fechadas por causa do medo que os discípulos tinham. E o medo impede que as pessoas enxerguem adequadamente. O medo pode nos travar. O medo, quando descontrolado, pode fazer inclusive com que enxerguemos o que não existe. O medo é um grande inimigo na evangelização, no anúncio do evangelho, na aproximação de Deus, num novo caminho, numa nova história. Então, nesse primeiro dia, um novo tempo, uma nova história se abre, e os discípulos tinham medo nesse novo tempo, nessa história. E eles tinham medo do quê? Do passado, dos judeus, daqueles com quem eles tinham se encontrado e que foram os responsáveis pela morte do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam ali, com medo, trancados, no início dessa nova história. Não podemos nos fechar no início de uma nova história, de um novo caminho, de um novo começo. Nesse momento, à noite, já no fim de um primeiro dia de um novo tempo, Jesus se põe no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Lembramos que o povo do Antigo Testamento teve medo ao sair do Egito. Lembremos que o povo do Antigo Testamento teve medo quando tiveram que voltar do exílio para Jerusalém. Por causa do medo, o povo se vendeu. Por causa do medo de ser invadido, se entregou aos assírios, fez alianças inadequadas por causa do medo. E quando Jesus diz, a paz esteja convosco, ele está dizendo shalom, quer dizer, sejam plenos, estejam plenos nesse dia, neste novo começo. Acolham a plenitude que eu trago. E depois dessas palavras, ele mostra as mãos e o lado, no sentido de, olha, vejam o preço, sou eu mesmo, eu que fui crucificado, eu que dei a minha vida, sou eu, não sou um fantasma. Aí então os discípulos se alegram por verem o Senhor, num novo dia, num novo tempo, num novo começo, numa nova história, ainda que com medo, saber que o Senhor está conosco é a nossa força, é a nossa fortaleza. É o que nos impulsiona a continuar a caminhar. É o que faz com que, diante de tantas desilusões, reencontremos o motivo para continuar a viver. E novamente Jesus diz, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ora, façamos um paralelo. Uma história nova se inicia quando Jesus se encarna. Agora uma nova história se inicia para os discípulos que precisam ir para o mundo e deixar com que aquele que transformou a vida deles transforme o mundo. Por isso Jesus diz, agora eu envio vocês como eu fui enviado. Não tenham medo, sigam. Nós seguimos? Nós andamos? E mais, ainda Jesus continua. Depois de ter dito, como o Pai me enviou, também eu vos envio, ele sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo, o Espírito de fortaleza, o Consolador, o Paráclito, aquele que relembra-nos tudo que o Senhor nos ensinou, que ajuda-nos a entender o tempo presente, sabe qual é o papel que nós devemos ter na história, é o Espírito que nos conduz. Nos conduz e nos faz homens que têm como missão, mulheres que têm como missão, ligar o coração do mundo ao coração de Deus.
A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Primeira cena maravilhosa. Jesus indica os discípulos para onde eles devem ir, como eles devem ir e qual é a razão deles irem. É o encontro com Ele ressuscitado. Ele venceu a morte. Por que temos medo? Por que ficamos parados? Por que não andamos? Essa é a primeira cena. A segunda continua de uma maneira muito interessante. Vejam. Tomé, também chamado Dídimo, não estava com os discípulos quando Jesus se apresentou no meio deles. Eles então dizem a ele: vimos o Senhor. Mas como Tomé não estava com a comunidade cristã, como Tomé não estava com os discípulos, estar com é mais do que simplesmente estar perto, gente. Estar com significa estar unido, vinculado, fazer parte, assumir o compromisso e o caminho, experimentar junto. Não ser alguém que simplesmente ouve dizer, mas que tem o compromisso tal qual como aqueles que primeiro viram. É fazer parte do horizonte. Não é a responsabilidade dele, é também a minha. O que Tomé diz? Porque ele não estava com os discípulos da primeira hora. Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. Eu preciso ver, tocar a Ele. Eu não vou escutar o que dizem, eu quero tocá-lo, eu quero senti-lo, eu quero experimentá-lo. Não é muito do que hoje, ultimamente, nós temos no nosso tempo. As pessoas querem sentir, as pessoas querem tocar, as pessoas precisam ter os arrepios. Não basta saber que o Senhor está presente. Não adianta alguém dizer, eu é quem tenho que sentir. No tempo dos sentimentos, o que rege é o sentir. Nós temos muitos Tomés na nossa história. E ele não acredita. Acreditar também é uma decisão, sabia? A fé vem pelos ouvidos. O acreditar significa assumir o caminho com. É por isso que ser cristão não é simplesmente dizer. É assumir o caminho com alguém que também faz o caminho. E isso para São João é muito importante. Continuemos. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Primeiro detalhe, na primeira cena, as portas estavam fechadas por causa do medo. Agora as portas estão fechadas, mas não é por causa do medo. É por outra coisa. As portas estão fechadas no sentido da intimidade, do vínculo, do cuidado, da cumplicidade, do compromisso. Tomé estava com eles agora, mas não por causa do medo. Novamente, Jesus chega, se põe no meio deles e diz: a paz esteja convosco. A mesma paz que ele anunciou antes, agora ele anuncia. Porém, agora os discípulos não estão com medo. Entretanto, Tomé ainda tem a incredulidade. Às vezes não acreditamos em Jesus não é por causa de medo, é porque somos incrédulos, porque queremos tocar, experimentar. Depois que ele diz a paz esteja convosco, ele diz:
Põe aqui a mão. Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Interessante porque esse tocar a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomé só consegue tocar a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo no peito e na mão. Só recebe essa interpelação quando ele está com os outros discípulos que também carregavam as suas chagas. Qual? A do medo, da insegurança. Qual de nós não tem? Mas sigamos. Nesse instante, Tomé, que se encontra com o Senhor e pode ser interpelado a tocá-lo, diz: meu Senhor e meu Deus. Ora, ele vê e tem a possibilidade de tocar. Não disse ele toca, mas dá a entender o texto, quando Jesus lhe diz: acreditaste porque me viste? Foi porque você me viu que você acreditou? Então tudo que eu disse para você não valeu nada? Porque eu anunciei, eu demonstrei, eu mostrei, dei sinais a vocês, vocês contemplaram tantas coisas e não foi o suficiente para você, Tomé? Não seja incrédulo. Você acreditou porque me viu. Bem-aventurados ou felizes os que creram sem terem visto. Aqueles que creram segundo a experiência do Senhor que se faz presente na comunidade e diz: eu estou convosco. E Ele dá sinais de que está conosco nas nossas inúmeras e imensas chagas e feridas, algumas vezes até o medo. E para mim, o Evangelho de João termina nesse trecho de uma forma fabulosa. Sabe qual? Diz o evangelista, depois de narrar esse ponto: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Entretanto, estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Poderíamos traduzir do modo mais adequado da seguinte forma: mas estes que estão aqui escritos, foram escritos para que continueis a acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhais a vida em seu nome. Sabem por quê? Porque Tomé teve um momento em que ele acreditou em Jesus, mas ele se afastou da comunidade quando ele viu um aparente fracasso de Jesus. Então, como Tomé, nós precisamos continuar a crer em Jesus para continuarmos a ter a vida em nós. É isso que nós fazemos? É só para você pensar. Diante daquilo que não corresponde à nossa expectativa, nós continuamos a crer no Senhor ou o abandonamos? E nós o abandonamos quando nós não estamos na nossa comunidade de fé. Quem disser o contrário não entendeu nada de cristianismo, e muito menos do evangelista São João. Pois bem, agora eu te convido a rezarmos juntos. Faça a sua oração. Diante daquilo que o texto te interpelou, faça a sua oração, apresente suas inquietações. Faça a sua prece nesse instante. Senhor Jesus, agradecemos por continuar a demonstrar a sua presença na sua igreja, mesmo quando nos comportamos como incrédulos, como Tomé. Ajuda-nos a perceber sempre os sinais de sua presença, aonde quer que estejamos, e dá-nos a força necessária para sermos as testemunhas do teu amor. Nós te pedimos isso, Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Juntos, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, a última parte, a mais desafiadora. Você tem como missão agora, como eu, a partir daquele momento do texto que você foi mais interpelado, mais questionado, a responder o seguinte: ao longo de todos os seus dias, até a próxima terça-feira, como esse texto está na minha vida, no meu cotidiano? Essa parte que me chamou a atenção está no meu cotidiano. Vou dar um exemplo. Partilhando com vocês, eu quero ter mais atenção para perceber os sinais do Senhor presente a cada dia na minha vida, na minha comunidade, porque eu tenho uma comunidade. Os padres aqui do santuário são a minha comunidade de fé. Os padres e o diácono, eles são a minha comunidade. Também os funcionários aqui são minha comunidade, aonde eu vejo os traços do Senhor que com as suas feridas se apresenta a mim. Porque eu, às vezes, tenho que confessar, sou também um pouquinho como Tomé. Qual de nós não é? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe.